Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo no Salmo de número 35, no verso de número 27. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. É interessante que no versículo 27, há um louvor ao Senhor, e através desse louvor, o povo, que era ministrado através, esse é um salmo de Davi, e Davi, ele levava as pessoas a cantar e dizer no louvor, no cântico: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Então, essa palavra aqui, essa canção, era muito utilizada na boca dos hebreus, dos judeus. Vira e mexe eles com instrumentos musicais, instrumentos de corda, e eles vinham, louvavam o Senhor e eles cantavam: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Então, se Deus ele ama a prosperidade do seu servo, então nós não podemos tratar a prosperidade bíblica de maneira nenhuma como algo ruim, porque diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. E a prosperidade, como você tem aprendido comigo durante esse período dessa série de mensagem, ela pega diversas áreas da nossa vida. E essa prosperidade, ela é vivida quando de fato há uma obediência à palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 28 diz que se o povo fosse obediente, eles seriam abençoados em todas as áreas. E assim também é nos dias de hoje. Ao ser obedientes à palavra de Deus, em todos os sentidos, nós somos abençoados em diversas áreas. Na área que a gente desobedece a Deus e a sua palavra, é a área que a gente vai ter maior dificuldade. Por isso essa série de mensagem, para mostrar para nós a verdadeira prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre a teologia da mordomia cristã. O que vem à tua cabeça quando você ouve sobre mordomia? Porque no brasileirismo, mordomia está ligado a conjunto de vantagens, muitas vezes a gente lembra logo dos políticos, que tem muitos privilégios, não é verdade? Tem muitas regalias, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio médico ilimitado para gastar à vontade e por aí vai. Quando a gente ouve essa palavra mordomia aqui no Brasil, a gente lembra logo de uma pessoa que vive na regalia, tem vida boa, Muitas vezes uma pessoa que não faz nada e só vive na regalia, só vive na mordomia, Fulano ali tem vida boa, só vive na mordomia. Só que, biblicamente falando, na Bíblia essa palavra mordomia está ligado à função profissional de um mordomo. E o que era um mordomo na Escritura Sagrada? Era uma pessoa que trabalhava na casa de um senhor e cuidava ali então dos bens dessa casa, dos bens do seu senhor. Na Bíblia mostra alguns mordomos, como por exemplo José. Lembra de José do Egito? Ele ficou na casa de Potifar, o capitão da guarda de Faraó, e ali José era mordomo de Potifar, o capitão da guarda. Ele administrava os bens daquele senhor, do Potifar no caso. E também na Escritura Sagrada nós temos um exemplo de mordomo, que era o Eliezer, ou Eliezer, que era mordomo de Abraão na Bíblia, um mordomo muito bem querido até mesmo por Abraão. Então mordomo, está ligado à administração, Nós não somos nada praticamente, nós não temos nada. O cachorro que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, os filhos que você tem, nada disso é teu simplesmente. Tudo pertence
ao Senhor. Lembrando que, você reparou que na teologia da prosperidade, o que a gente viu de errado na teologia da prosperidade? Ela prega que a prosperidade material é um direito do cristão fiel. E na teologia da pobreza, diz que a pobreza material é uma virtude, né, do cristão fiel. Um diz que ter muito é uma virtude, né? É bênção de Deus, é um sinal de que realmente tu está ligado, está com Deus. E o outro diz que quanto menos você tiver, mais espiritual você é na presença de Deus. Já no caso da mensagem de hoje é diferente. A mordomia prega que tudo é do Senhor. A mordomia, ela não está ligada na quantidade de bens que uma pessoa possui. Por isso que Jesus disse, a vida do homem, ela não está ligada apenas à quantidade de bens que um ser possui. A vida, ela simplesmente, a virtude da vida está ligado primeiramente no interior, no ser. E na teologia da mordomia, que é a teologia bíblica, é a verdadeira, está ligado mais à qualidade do uso dos bens. Como que você administra, como que você lida com as coisas que o Senhor colocou nas suas mãos. E para isso, nós vamos trazer aqui 3 verdades bíblicas sobre a teologia da mordomia. Anota aí a primeira verdade da teologia da mordomia. Nós não temos nada. Esquece tudo que você ouviu por aí achando que você tem alguma coisa. Não. Você não tem nada. Se você é um servo de Deus, você tem que viver com essa consciência. Você não tem nada. E da onde a gente tira isso? Tem base bíblica. Vamos comigo no Salmo de número 50. Vamos ler a partir do versículo 10. Porque meu é todo animal da selva, e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Então, se você tem algum animalzinho de estimação, aquele cachorrinho que você tem em casa, aquele bichinho, aquele gato talvez que você tem em casa, aquilo ali não pertence a você. Aquele bichinho pertence a Deus. Ah, tudo bem, pastor, está escrito na Bíblia aí que o animal realmente pertence a Deus. Mas a questão material não, pertence a mim. Será? A palavra diz lá em Ageu 2:8, Deus diz assim para o povo, minha é a prata e meu é o ouro. Até mesmo os bens materiais, tudo que você conquista no sentido material, pertence a Deus. E por que é interessante você ter esse entendimento? Porque você vai lidar com essas coisas muito melhor. Uma coisa é você lidar com algo que é de Deus. E outra coisa é você lidar com algo que é seu próprio. Uma coisa é você pensar, isso aqui é meu. Outra coisa é você pensar, isso aqui é de Deus. Sabendo que é de Deus, você vai tratar muito melhor, você vai cuidar muito mais de algo quando você tem essa ideia que é de Deus. Os teus filhos são do Senhor. Os teus filhos são do Senhor. Então você vai cuidar muito melhor deles por saber que os seus filhos pertencem a Deus. A tua profissão pertence ao Senhor, então você vai ser o melhor funcionário. Quando você entende que do Senhor são as coisas, como também está escrito no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. A terra é de Deus, a prata e o ouro é de Deus, os animais do Senhor, nós somos totalmente pertencentes a Deus. É ou não é verdade? Às vezes a pessoa, ela vive a vida, esquece de Deus, não se preocupa com as riquezas celestiais, vive sua vida de qualquer maneira, achando que é tudo dela. Quando menos ela espera, ela é surpreendida, como diz Jesus na sua parábola, louco,
hoje mesmo pedirão a sua alma. O que tens ajuntado, para quem será, para quem é? Então, nós temos que viver essa verdade. Agora você vai passar a olhar tudo que você tem como algo que vem de Deus. Até mesmo um eletrônico é de Deus. É tudo do Senhor. O eletrônico, ele vem da onde? Ele vem da matéria-prima da terra. Quem fez a terra? Foi Deus, então é de Deus. E aí entra a segunda verdade bíblica sobre a teologia da mordomia. Que nós somos administradores dos bens que Deus confiou. E quando eu falo dos bens, está ligado tanto bens materiais, como também bens imateriais. O que você tem feito com os bens que o Senhor tem colocado em tuas mãos? Como que você tem criado teus filhos? Como que você tem sido, como que você tem trabalhado na sua empresa? Você tem trabalhado de fato como um mordomo do Senhor? Por isso que Paulo fala que quando nós formos trabalhar, nós devemos trabalhar como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Se você tem alguma habilidade, certamente você tem alguma habilidade, essa habilidade foi o Senhor que te deu. Se você tem uma habilidade de pregar, de cantar, Deus te deu essa habilidade, então você deve usar também para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E a terceira verdade da mordomia cristã, da teologia da mordomia cristã, é que teremos que prestar contas com Deus. Muitas pessoas vivem como se não tivesse que prestar contas a ninguém. Muitas pessoas vivem de forma absoluta, achando que só tem que prestar contas a ela mesma. Mas não é verdade. Teremos que prestar conta com Deus sobre tudo que Ele coloca nas nossas mãos, seja material e seja também imaterial. É uma coisa só. Você lembra na parábola dos talentos, quando Jesus relata ali na sua parábola, que o Senhor ele se ausentou da sua terra por um determinado momento, e ali ele entrega os talentos, né? Talento está relacionado a dinheiro naquele tempo, era uma moeda naquele tempo. Para um determinado funcionário, um colaborador, ele dá 5 talentos. Para outro ele dá 2 talentos. Para outro ele dá 1 talento. E aí então esses funcionários vão negociando os talentos. O que tinha 5 consegue administrar muito bem os talentos e passa a multiplicar para 10. O que tinha 2 talentos trabalha, administra bem os talentos e passa a multiplicar para 4. De 2 vai para 4. E o que tinha 1 talento não soube administrar aquilo que o Senhor deu nas mãos dele. Ele enterra o talento com medo de acontecer alguma coisa. E olha só o que vai acontecer aqui. Lê comigo lá em Mateus capítulo 25. Olha só a palavra que Jesus relata na sua parábola. A administração dos dons, das coisas que Deus deu a nós, confiou nas nossas mãos, faz parte da Escritura Sagrada, é bíblico. Se a gente não saber administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, padeceremos e padeceremos muito. Olha o que diz aí, Mateus 25, no verso de número 26. Olha na parte A aí do verso 26, a parte A. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Por que o Senhor chama ele de mau e negligente servo? Porque ele não administrou como deveria aquilo que foi colocado nas mãos dele. Mateus 25, no verso 25, fala sobre isso. Agora, olha só o que diz no versículo 27, irmãos. Olha que profundidade. Olha aí. Devias então ter dado o meu dinheiro para quem? Para quem, irmãos? Para os banqueiros. Naquela época já tinha princípio de investimento, né?
de você guardar o seu dinheiro em determinado lugar e pegar os juros. Olha aí, ó. Ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Mau servo infiel, não soube administrar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E aí fica a pergunta para todos nós, irmãos, porque essa palavra aqui é para todos nós, é uma direta para todos nós. Como será que nós temos administrado a nossa vida? Como será que nós temos administrado os bens que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Ou a gente despreza muitas vezes os bens que o Senhor coloca nas nossas mãos? Como é certo que um dia nós daremos conta de tudo que nós fazemos, daremos conta do que fazemos com as nossas mãos, com aquilo que o Senhor coloca, de como criamos nossos filhos. Na questão financeira, você poupa parte do que você recebe ou você gasta tudo? Porque a administração, muita gente pega ali essa parábola e só leva para o mundo espiritual. Não, isso aqui é tudo espiritual. Tem a ver também com a questão material. Não é à toa que Jesus dá um exemplo de uma questão material. E são todas as coisas uma só, tudo é espiritual, tudo é de Deus. Se toda a terra é do Senhor, se os animais são do Senhor, se as vidas são do Senhor, se a prata e o ouro é do Senhor, é assim que nós devemos viver. O que a gente tem feito com os nossos recursos? Será que nós temos criado reserva de emergência? Será que nós temos feito doações? Será que nós temos ajudado na obra de Deus? Infelizmente, muitos cristãos vivem em mundos diferentes. Não, o espiritual é o espiritual e o material é o material. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu vou te mostrar isso saindo da boca do próprio Jesus. Olha o que diz Lucas, no capítulo 16, no verso de número 11. Pois, se nas riquezas injustas, algumas traduções está escrito assim, se nas questões materiais não foste fiéis, ou seja, se vocês não sabem administrar questões materiais, e aqui eu não estou falando de pouco ou muito, estou falando de administração, porque a teologia da mordomia, ela não visa a quantidade de bens que uma pessoa possui, mas sim como que o que a pessoa faz com o que vem, com o recurso que vem na mão dela. Quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Jesus está dando um exemplo claro. Se uma pessoa não consegue administrar nem a questão material, como ela vai saber administrar as questões espirituais? É um princípio. Parece até a mesma coisa que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, se você não sabe lidar nem com as coisas da terra, não é como que você vai saber lidar com as suas revelações celestiais? E uma coisa é muito certa, amados. Em relação à prosperidade material, a Bíblia, ela é muito enfática. E ela nos ensina a ter mais de uma fonte de renda. É muito provável que se a gente não obedecer esse princípio, passaremos por dificuldade financeira. E não sou eu que estou dizendo isso. Olha o que diz a palavra de Deus aí, em Eclesiastes, no capítulo 11, no verso de número 1 e 2. Eclesiastes, abra comigo lá. Leve essa palavra para a tua vida, porque é muito importante. Tudo é do Senhor. A Escritura mostra bem clara, está muito claro isso. Nós temos que ter mais de uma fonte de renda. Principalmente a gente que mora aqui no Brasil. Eu sempre falo do Brasil. Imposto muito alto. Não é? Inflação lá em cima nesse período que nós estamos vivendo. Está difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Mas a Bíblia já ensinava a gente a se prevenir desse período. Por quê? Muitos cristãos só querem achar que só quer o espiritual. Aí esquece da questão material. E aí padece na questão material.
É tudo um conjunto, é tudo uma coisa só. Se está escrito que do Senhor é a terra e a sua plenitude, se está escrito que dele é o ouro e a prata, se está escrito que dele são todos os animais da terra, é uma coisa só. Tudo é espiritual, até num relacionamento, num casamento. Você repara que Pedro lá no capítulo 3, se eu não me engano, ele fala sobre essa questão, no capítulo 3, no verso 7, 1 Pedro 3, 7, ele diz que se um casal tiver brigado, magoado um com o outro, ele aconselha a se reconciliar, para que as orações não sejam impedidas. É tudo espiritual. Eu já achava que antigamente, não, a parte espiritual e a parte material, é tudo espiritual. Ah, mas espiritualiza tudo. Passe agora a espiritualizar tudo, porque é tudo espiritual. Até um relacionamento de um casal, se tiver briga, vai orar cheio de amargura no coração, não sobe a oração, você tem ideia disso? Passa a ver o seu dinheiro como um olhar espiritual. Passa a olhar os seus bens materiais como algo espiritual. É tudo uma coisa só, querido. Porque com dinheiro e com bens materiais você pode fazer obras que vão te ajuntar tesouros nos céus. Você lembra de Cornélio na Escritura Sagrada? A Bíblia vai dizer que ele fazia doações para as pessoas pobres. E a Bíblia vai dizer que isso ficava armazenado lá no céu, essa ação que ele fazia. Ficou no memorial de Deus. As esmolas, né? Esmola não está ligada a resto, está ligada a suprir uma necessidade. Cornélio ajudava as pessoas, ou seja, o dinheiro dele ele utilizava para abençoar, e aquilo era espiritual. E aí, vai só juntando teus tesouros nos céus. E como é que você ajunta os tesouros no céu? Fazendo sempre o bem. Fazendo sempre o bem. E muitas vezes você vai precisar de recursos para ajudar um teu irmão, uma pessoa. Ah, uma pessoa está precisando de alimento. Como é que você vai fazer para comprar alimento? Vai precisar de dinheiro. Vai precisar comprar uma cesta básica. Para suprir um momento de necessidade daquele irmão, que muitas vezes passa dificuldade porque não teve esse entendimento que você talvez está tendo aqui comigo. Eclesiastes 11 diz assim, acompanha. Lança o teu pão sobre as águas. Preste atenção, porque pão está ligado a grão, né? Usado em panificação. Então a mesma coisa. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, olha, lança o teu pão, faz a tua parte. Porque depois de muito tempo, de algum tempo, você vai ver aquilo fluir. Aquela semente que você lançou, ela vai germinar de alguma maneira, ela vai germinar de alguma forma. Princípio também do longo prazo, nada de curto prazo. Princípio do longo prazo. 2, pastor, e onde está o princípio aí de ter mais de uma fonte de renda? Olha só. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre... O que ele está dizendo aqui no verso 2? Aplique seu dinheiro em diversos lugares. Olha, empregue o seu dinheiro em vários lugares, empregue o seu dinheiro em bons negócios. Ao tempo vai ter o seu lucro. E aí, quando o mal chegar, quando o dia mal chegar, você vai ter recursos, tanto para você, como também para o teu semelhante. Você lembra da história de José? Foi dado um sonho para José. José, ele conseguiu interpretar esse sonho. Até hoje utiliza muito esse termo, né? Oh, nós estamos vivendo em tempos de vacas magras. Tá ruim a situação. E eu sempre escuto essa história de tempo de vaca magra, desde que eu vim esse mundo. Eu lembro até hoje, 6 aninhos de idade, minha mãe falando, a vaca tá magra, meu filho. E a vaca no Brasil parece que nunca tá gorda, né?
sempre está magra. E aí, José, ele tem um sonho, ó, vai ter um período de fome, de escassez no mundo, uma crise no mundo. Então essa história de crise no mundo não é de agora não. O pessoal fica aí, Jesus está voltando hoje, agora, nessa geração. Ó, negócio de crise, ó. Antiga, crise no mundo, pandemia no mundo. Já antigos já, irmãos. Jesus vai voltar, claro que ele vai voltar. Mas também não precisa ficar desesperado, né? Você não sabe que crise haverá no mundo, como a Eclesiastes ordena. E o que José fez? José, ele pegou, deu uma ideia para Faraó. Faraó, você vai fazer o seguinte, tudo que o Egito hoje produzir, você vai armazenar 20% de toda a produção de grãos, tudo que produzir, o que puder armazenar, vai armazenar 20%. José ficou, como governador do Egito, armazenando um bom tempo. A crise chegou, meu irmão. A fome chegou para o mundo todo. E quem foi o país que salvou outras nações? Qual foi a nação que salvou outras nações? Foi o Egito. O Egito, ele conseguiu prover para muitas outras nações, porque tinha bastante em estoque. Então o princípio de reserva de emergência, biblicamente, ele é real. Só que o que é ensinado muitas vezes hoje nas igrejas? Não ensina as pessoas, preste atenção que isso é uma realidade, tá? É muito difícil, e não estou aqui me exaltando, eu estou falando que é difícil, né? Não é impossível. Existem congregações que dão esse ensinamento que eu estou falando aqui para você. Mas muitas congregações não ensinam seus membros a criar uma reserva de emergência. O que muitas vezes é só ensinado para os seus membros? É ensinado somente a doar. Doe aqui os 10%, doe aqui 10, 20, 30%. A igreja que cobra 30% dos seus membros. Só é ensinado a pessoa a doar. Não é ensinado a pessoa a investir. Eu só fui aprender a investir depois de muito tempo. Poxa, esses dias eu estava falando com a minha esposa, poxa, por que a gente não atentou para isso antes? A Bíblia já falava sobre investir muito antes, sobre criar reserva de emergência muito antes. Principalmente hoje nas igrejas cuja teologia da prosperidade predomina, eles só ensinam seus membros a doar, doar, doar e doar. Eles não ensinam seus membros a investir. Eles não ensinam seus membros a guardar para uma reserva de emergência e por aí vai. Então aqui você está tendo esse privilégio de aprender isso. Uma parte do que você recebe, meu irmão, você tem que separar para a sua reserva de emergência. Os economistas dizem que pelo menos você deve guardar como reserva de emergência o equivalente a 6 meses da sua renda, do quanto que você ganha. Vamos supor, você ganha 3 mil e sobrevive com 3 mil na sua casa, você tem que ter em caixa na sua casa, reserva de emergência, multiplica 3 vezes 6, né? Dá quanto, irmãos? 18? 18 mil você tem que ter em reserva de emergência. Pastor, do jeito que está hoje está difícil, mas se a gente tivesse feito isso antes, hoje talvez está difícil, mas quanto mais cedo começar a criar uma reserva de emergência, melhor para você. Que quando o dia mal chegar, meu irmão, você vai ter para você e também para o teu semelhante, para o teu próximo. Então, é muito importante. Se na questão material na sua casa não está sobrando, alterne, busque outras fontes de renda, 2, 3, até mais fontes de renda. Não negocie com a tua família, não negocie com a tua casa, não negocie com teus filhos. Corre atrás mesmo. E nós não podemos ter vergonha de trabalhar, não. Trabalhar é digno, trabalhar é honroso, trabalhar te dá caráter. Eu fico muito feliz hoje de pregar aqui, ministrar e não precisar de 1 centavo, né, de contribuição para sobreviver. Eu fico muito feliz, isso me dá uma alegria muito grande de eu mesmo poder chegar e ajudar a minha congregação. Me dá um orgulho, sabe? Me deixa dormir tranquilo. Então, meu irmão, não coloque a questão material de lado.
Não coloque a questão de material de lado. Não ache que é só buscar a questão espiritual. Traz aí um equilíbrio. Busca, é tudo de Deus, é tudo do Senhor, é tudo espiritual. Que eu tenho certeza que se você obedecer esses princípios, muitas bênçãos virão para a tua vida. Olha só o que diz aí em Provérbios 21, no verso de número 20. Princípio de reserva de emergência, né? Princípio de ajuntar. Não é ajuntar para colocar o coração nas coisas desse mundo, não, meu irmão. É para abençoar mesmo. É para você ter para você, para o seu próximo. Muitas vezes dá algo mais digno até mesmo para os teus filhos. Não é? Isso vai te trazer, vai te deixar feliz, vai te deixar alegre. Não vai te trazer uma plenitude total, mas vai alegrar o teu coração. Olha o que diz aqui no verso de número 20, Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa de quem? Oi? Vamos lá, irmãos. Provérbios 21, 20, interage. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato, o que ele faz? O devora. Já ouviu falar no devorador? Devorador? Que muita gente prega aí. Se eles não ensinam os membros deles a criar reserva de emergência, o devorador vai vir dando dízimo ou não dando dízimo. Pode ter certeza disso, irmão. Você pode ter certeza. Porque se a pessoa só doa e não guarda e não investe, o devorador vai vir com força. Vai vir um verdadeiro devorador. Não é o que estou falando, não é a Bíblia. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Mas o homem insensato, o tolo, tudo devora. Qual é o princípio disso aqui? Né? É a pessoa muitas vezes que não sabe administrar os bens que Deus dá. Quando não há sabedoria para administrar, o que vai acontecer? Vai tudo ser devorado. Por que vai ser devorado? A pessoa vai ficar endividada. Não vai ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. Aonde que ela vai arrumar dinheiro? No banco. Vai pegar um empréstimo no banco. E os juros de empréstimo do banco é muito alto. É aí onde os bancos aqui no Brasil é o país onde tem uma das taxas de juros, né, mais absurdas da história. O banco vai se fazendo em cima de você e aquilo vai virando uma bola de neve. Ao tal ponto que você parar e falar, não, calma aí, eu não posso ficar no vermelho. A conta tem que fechar, gente. É questão de administração. E você sabia que existe umas raposinhas que vão tirando um pouquinho em pouquinho do que você ganha? Eu vou dizer para você quais são essas raposinhas. Cartão de crédito com anuidade. Gente, se você ainda tem cartão de crédito e está pagando anuidade, você está perdendo. Porque o que mais tem hoje aí é cartão sem anuidade. Uma pessoa tem um cartão anuidade, quanto que custa? 12, 15 reais. Ah, merrequinha, 12 meses. 12 reais só. Multiplica por 12. Mas não é só um cartão, você só tem 2, 3, 4. Um tem anuidade de 20, de 15. Quando vê, a pessoa está pagando 60 reais por mês só de maquininha de cartão. Maquininha não, só de cartão de crédito, melhor dizendo. Por isso que o sábio, ele multiplica. Porque ele não pensa a curto prazo, ele pensa a longo prazo. Aí tu pega o cartão que te dá um poder. E às vezes ele já te dá um limite alto, para tu se enforcar mesmo. Para tu gastar muito mais do que tu ganha. E aí, quando tu estoura o limite do cartão, eles ainda te dão outras oportunidades para você, às vezes até aumenta mais o limite, para você ficar, em vez de pagar a fatura toda, você pagar o mínimo ali. Aí vai gerando juros, aí vai virando uma bola de neve, que vai devorando tudo que você tem na sua casa. E você parece que você está num lugar onde você nunca consegue sair. Não consegue sair daquela situação. Por quê? Por causa do endividamento. Vai rolando a dívida. É que os políticos estão fazendo aí, a dívida violenta.
Você reparou que a dívida do nosso país, ela a cada dia, ela não amortiza, ela a cada dia vai crescendo, por causa da má administração dos nossos políticos. Então, esses políticos aí que administram mal o dinheiro público, eles também vão dar conta com Deus, você pode ter certeza disso. Outra coisa que talvez está, uma raposinha que está tirando o teu dinheiro ali, é taxa de conta corrente. Dá uma olhada no seu extrato, veja se não tem nenhuma taxa de R$12 todo mês, R$20 todo mês. Aquilo ali é um serviço que muitas vezes você não usa. Porque na conta corrente você pode optar pelo serviço essencial, que é 0 de tarifa. Mas quando você vai muitas vezes abrir a conta, o que acontece? Eles, de alguma forma ali te induzem a colocar a conta básica, que vai te gerar uma taxa todo mês. Mas você pode ligar para lá e falar, ó, quero trocar serviço essencial, quero só serviço essencial. Sabe por que é serviço essencial? Porque hoje em dia, querido, é tudo digital. Você não precisa mais ficar toda hora indo na caixa, tirar dinheiro. Tudo no digital, tudo no Pix. Então, olha lá teu extrato, vê o que está saindo de taxa. E hoje, existem muitas formas de você economizar dinheiro e economizar tempo. Uma delas é fazer compras pelo iFood. Se você não tem esse costume ainda, comece a ter esse costume. Por quê? Vai economizar o teu tempo, né? Quanto tempo muitas vezes a gente gasta indo para o mercado? Fica lá horas e horas e horas. Hoje existem vários mercados que estão cadastrados no iFood. Aqui na nossa cidade tem o Supermais, o Supermarket, e é o mesmo preço. Não é preço diferente não, ali no aplicativo muitas vezes é o mesmo preço. E às vezes tem mercados que está até mais barato que promoções que você encontra por aí. Tem R$12 de taxinha para entregar? Tem. Mas talvez para você que não tem carro, e se tiver carro a gasolina está cara de qualquer jeito, não é verdade? Né? Você paga o Uber, para ir no mercado você paga um tanto, R$7 no Uber, para voltar R$7, R$14. Só que ali eu chego com a minha esposa, a gente deita na cama, vamos fazer compra aqui, amor. Já tem uma opção que você só escolhe as promoções lá. Faz isso. E aí, meu irmão, é só promoção, daqui a pouco, tá chegando, amor, tá chegando 11 horas, a hora tá chegando aqui em casa. Economiza tempo, amados. Tempo também é dinheiro. Em relação a cartão de crédito, cartão sem anuidade, existe vários por aí. Existe cartão que paga 1% em cima da fatura. Se você não sabe, é o cartão chamado Melius. Ele te dá uma porcentagem de volta da sua fatura. Enquanto tem gente pagando anuidade no cartão, tem gente ganhando dinheiro usando o cartão. Então, você está vendo como é que é a questão de administrar bem? Você repara como que a gente precisa saber administrar da melhor maneira possível os nossos bens, tudo que a gente ganha, nós somos os mordomos, amados. E aí eu quero trazer para você os 5 pilares da educação financeira bíblica. Quais são esses 5 pilares? O primeiro pilar é ganhar. O segundo pilar é poupar. O terceiro pilar é investir. Investir no teu negócio, investir. Hoje você consegue ter um tesouro direto, bolsa de valores, se quiser pesquisar, aí é muito bom, pesquise mais sobre essas coisas. Quarto pilar, gastar. Gastar faz parte, Gastar faz parte. Às vezes é um momento de lazer que você quer ter com a sua família, sair para um lugar diferente, vai ter que gastar. Gastar faz parte. Quinto pilar, doar. Se uma pessoa só doa e não investe, vai ter problema financeiro. Pode ter certeza que vai ter problema financeiro. Na semana passada eu disse para você, se eu botar uma plaquinha aqui embaixo, campanha para quitar dívida com um óleo santo e que vai prosperar e pronto. Isso aqui vai ficar cheio, isso aqui enche fácil. Vai encher. Por quê? As pessoas estão muito endividadas. E nessas igrejas que pegam a teologia da prosperidade, eles falam que o dízimo não vai deixar faltar nada, mas por que quando eles fazem campanha de acabar com o endividamento, a igreja está assim, ó, cheia de gente, Porque não ensina a pessoa a investir, não ensina a pessoa a poupar. E aí, meu amigo, já sabe,
Pastor, está falando muito da questão material, mas olha só o que diz aí, Romanos 13, verso de número 8. É bíblico, olha o que diz aí em Romanos 13, 8, acompanha comigo lá. Deus não quer, uma coisa é certa, não é o propósito de Deus que você fique endividado até o pescoço. Não é o propósito de Deus que não sobre dinheiro para você. Como que eu sei que não é o propósito de Deus? Por causa desse texto aqui, ó. Capítulo 13, verso de número 8, de Romanos. Romanos capítulo 13, no verso de número 8. Às vezes a pessoa ela não sabe o potencial que ela tem. Sabe uma das coisas que trava muita gente? Vergonha. O que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Meu irmão, eu no trabalho às vezes eu pego o microfone e começo a fazer locução. Sabe quanto que eu ganho para fazer locução? Nenhum real. Mas eu faço aquilo ali de graça, sabe por quê? Aquilo vai me dar de alguma forma uma experiência. Você está entendendo? E depois, mais para frente, isso vai ser acrescentado em diversas coisas que podem agregar na minha vida, no meu canal do YouTube, e por aí vai. Né? Não tenha vergonha, bota a mão, vai, meu irmão, Deus vai te honrar. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tenho certeza que vai. Não podemos ter vergonha, amados. Trabalho, ele é digno. 13:8. A ninguém devais coisa a não ser o amor com quem vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a... Paulo só ficava no azul. Paulo era um excelente administrador, porque se ele dá esse conselho, é porque ele vive isso. A ninguém devais nada a não ser o amor. Que princípio é esse? Princípio de ficar no azul. A Bíblia nos ensina a não ficar no vermelho. Então, se a gente despreza essa parte, a gente vai ter dificuldade. Pode ser salvo, né? Não estou falando que a pessoa não vai ser salva. Pode ser salvo, né? Com certeza, a salvação é mérito de Deus, graça. Mas, poxa, vai ter muita dificuldade nessa área. Muita dificuldade mesmo. Então, a Bíblia ensina para a gente, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. O amor é a única coisa que a gente pode dever. A gente vai estar sempre devendo, a gente vai sempre ser o devedor de amar o nosso semelhante, amar os nossos irmãos. E nós somos mordomos. Tudo é do Senhor. E para finalizar essa mensagem de hoje, eu quero finalizar em Apocalipse 14:13. Apocalipse 14:13. Princípio de ficar no azul, não ficar no vermelho, amados. E nesse pilar que a gente falou de doar, é muito bom. Jesus disse, dar é melhor do que receber. É tão bom poder doar, amados. O coração da gente se alegra tanto quando a gente tem condição de fazer algo, de doar, de ajudar. Poxa, dá uma virtude, né? Dá uma alegria, dá uma sensação de satisfação. Não é aquele doar hipócrita, não, igual Jesus fala lá em Mateus 6, de doar para ficar se exibindo para todo mundo. Não. É a doação sincera, por amor, sem querer nada em troca. É muito prazeroso, amados. Abençoar vidas é muito prazeroso. Sabe por quê, irmãos? A gente não vai levar nada. Por isso que não é nada nosso. Nada, tua casa vai ficar, tua roupa vai ficar, teu carro, se você tiver carro, tudo, tua conta, vai tudo ficar para trás. Tudo vai ficar aí na terra. Mas aqui, a forma como a gente utilizou essas coisas, como a gente administrou essas coisas, isso sim, irmãos, você pode ter certeza que vai contar. Apocalipse 14, verso 3 diz assim: e ouvi a voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam.
nós vamos dar conta da nossa administração de tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. No grande dia do juízo, você vai dar conta de como que você utiliza, como que você cuida do seu corpo, como que a gente cuida da nossa família, como que a esposa trata o marido, como que o marido trata a esposa, como que os pais tratam, cuidam dos seus filhos, como eles administram isso. Vamos dar conta de tudo, amados. A partir de hoje você vai viver com essa mentalidade: eu sou um mordomo. Eu não sou dono de nada. Mordomo não é dono de nada. Mordomo só administra. Vamos nos colocar de pé, por favor, queridos. Vamos nos colocar de pé, irmãos. A Bíblia, ela é um livro completo, amados. Eu estava falando isso com a minha esposa. Eu nunca olhei para a Bíblia tão apaixonadamente, tão amorosamente, como nesses últimos anos, sabe? Porque eu descobri muitas coisas que até então não sabia. Deus quer cuidar da gente em todas as áreas, irmãos. Somos mordomos. Na alimentação, Ele cuida da gente. Ele fala: olha, cuidem do corpo de vocês. Vocês são templo do Espírito Santo. Manda santificar o corpo, a alma e espírito. Deus, Ele separa alimentos puros e impuros para nos alimentarmos. O que isso mostra, irmãos? Cuidado. Cuidado. É tão bom você olhar para Deus como teu Senhor e saber que Ele, poxa, confiou a você. Ele confiou a você o teu filho. Ele permitiu teu filho vir ao mundo. Ele confiou nas tuas mãos esse filho, essa criança. Até mesmo o animalzinho que você tem em casa, até mesmo no trato que você tem com o seu animalzinho que Deus te confiou, que Deus te emprestou. A forma como você cuida, como você lida na sua casa com seus filhos. Olhe para a sua casa, para a sua moradia, para a sua morada, como local. Não, Deus me deu esse lugar para me cuidar. Você vai ser mais zeloso. Você vai ser muito mais, vai priorizar muito mais. Você vai ver: Deus que me deu isso aqui. Você é o mordomo de Jesus Cristo. Você via como Jesus andava na terra. Ele sempre servia as pessoas. Ele agia como mordomo, amados. Como que ele sabia administrar as coisas que o Pai deu nas mãos dele. Quando Jesus nasceu, Jesus foi abençoado pelos reis magos, você lembra? Deram para ele mirra, incenso, ouro. José, o pai de Jesus, administrou muito bem aquilo. E judeu, ele tem essa mentalidade de administrar, amados, como ninguém no mundo, digo para você. Por isso que Jesus dá várias parábolas sobre esse sentido de administração. Judeu, ele é perito em administrar, amado. E Jesus, durante 30 anos, ele administrou muito bem as finanças da sua casa, não deixando faltar nada para sua mãe nem para os seus irmãos. Você vai sair daqui com essa mentalidade de mordomo. Essa tem que ser a nossa mentalidade, amados. Mordomos do Senhor. E você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas a cada dia. Oh, glória!
Essa palavra é para todos nós, tá, irmãos? Eu preciso disso muito, muito, muito. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, qual é a área que você não tem administrado bem a sua vida? E você, por incrível que pareça, irmãos, a área material é uma das áreas mais mal administradas muitas vezes do cristão. Pode ter certeza disso, porque muitas vezes ele só acha que é o espiritual, foca só no espiritual. Aí você pega a Bíblia dando vários conselhos materiais. Na verdade, é tudo espiritual, né, irmãos? Como a gente aprendeu aqui hoje. Teu relacionamento, teu casamento é espiritual. Brigou, não se reconciliou, a oração nem passa do teto. Sobe não, irmão. Vai falar, vai sair palavra e não vai chegar para Deus não. Jesus fala sobre isso também, né? Sobre na hora de apresentar uma oferta no templo, se você lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, primeiro manda reconciliar, lembra? Para depois apresentar a oferta. Olha aí, que se o coração não estiver limpo, puro, a gente não consegue apresentar nada de fato que verdadeiramente para Deus. Igual Caim apresentou com o coração todo amargurado, cheio de inveja do irmão. Você vê, né, irmãos, quando o coração está mal, a gente não faz nada direito. Caim fez tudo errado, apresentou qualquer coisa para Deus, o coração está mal, não está voltado para Deus, não é um mordomo de verdade. Glória, glória, glória ao Senhor. Oh, vai orando, vai orando. Você que está em casa, vai orando também. A conta não está fechando, meu amigo, está tudo no vermelho todo mês. As contas têm que ficar azul. Não adianta dar dinheiro para a igreja e ficar com as contas vermelhas em casa, ficar devendo a Deus e o mundo, não tendo nem dinheiro para pagar a conta. Isso não é de Deus não, meu amigo. Isso não é de Deus não. Deus não quer que você fique devendo a Deus e o mundo. Deus quer que você fique no azul. Não inverta essa ordem não, não negocie com a tua família não. Não deixe de faltar as coisas em casa, achando que está dando dinheiro para a igreja, vai resolver e tu vai prosperar desse jeito. Vai nada. Eu tenho experiência própria com isso, e muitos irmãos também. Cuida primeiro da tua casa, a fé começa em casa. A fé começa em casa, meu irmão. A fé não começa com luxos dos templos de homens, não. Achando que está sendo fiel a Deus desse jeito, tirando da tua casa e colocando nos templos. Se a própria Bíblia diz, ninguém deveis nada a não ser o amor. E essa história de que 10% é de Deus, e mentira, é tudo de Deus. Enganaram vocês, falaram que 10% é do Senhor. É tudo do Senhor. Você é o mordomo. Nós não somos donos de nada. Deus é que é dono de tudo. Glória! Glória a Deus, irmãos. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Que doce presença, amados, que doce presença. Bendito seja Jesus Cristo, o administrador dos administradores. Ele é o exemplo de administração, amados. Oh, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Você vai daqui, sai daqui cheio de ânimo, meu irmão. Faz uma planilha na tua casa,
vê as contas, vê se está tudo certinho. Se não estiver fechando a conta, você vai buscar uma outra renda. Mas negociar com a tua casa jamais, jamais. Glória a Deus. Deus vai te dar força, vai te abençoar. Vai abrir portas para você inimagináveis. Vai orando, não deixa de orar não. Esse é o momento para orar, é o momento para orar a Deus. Sabedoria, sabedoria. Mordomo do Senhor, tu é mordomo. Deus te confiou coisas para você cuidar. Glória a Deus. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Oh, que maravilha. Vai orando a Deus nessa hora. Oh, Ele vai te dando sabedoria, amados. Deus não é um ser que te dá tudo na mãozinha, não. Se Ele permitir tu passar várias dificuldades para te ensinar, Ele vai permitir, não adianta. Ele fez isso com Jó, quem dirá nós. Ele permitiu Jó passar por tudo aquilo, para que Jó aprendesse uma lição. E Jó teve uma lição aprendida nisso tudo que ele passou. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Glória a Deus. Não despreze a Escritura, não despreze a palavra de Deus nesse sentido. O que eu estou pregando aqui não é barganha, não é a teologia da prosperidade. Eu estou pregando a teologia da mordomia cristã. É bíblico? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto de Jesus resplandeça sobre você. E que te dê muita paz. Que a graça do nosso único e suficiente Salvador seja com todos vocês, queridos. Vão na paz. Vão na bênção, mordomos do Senhor. Amém.